Espero ardentemente que... Eu vi uma mensagem no Facebook, achei muito engraçado. Uma pessoa disse assim: bom, como eu não briguei com ninguém essa eleição, pode me convidar para Natal, Ano Novo, que eu estou aceitando convite. Eu espero que você possa ter casa para fazer o seu Natal e o seu Ano Novo, depois desse pleito eleitoral tão conturbado que foi o desse ano. Mas, irmãos, uma coisa que me chamou muita atenção foi uma certa onda de desespero e de pânico que rondou a nação, tanto nos meios cristãos ou não. Não foi uma campanha marcada de projetos, de programas, né? Uma campanha marcada de medo, de tensão, de pavor, de terror. Eu não sabia o que era pior. Melhor foi difícil saber, mas o que era pior ficava uma coisa assim, meio terrorista nas redes sociais, né? E aí eu fiquei pensando, nós como a igreja de Jesus Cristo, a gente conseguiu, nesse momento, passar para a sociedade o que nós como cristãos esperamos do nosso Deus? Porque a única preocupação que eu tenho é saber se diante do Senhor, por onde eu passo, eu tenho dado o testemunho de igreja viva. Porque eu particularmente não sou cético ao que nós estamos vivendo, não sou um desconhecedor do quadro político brasileiro. Os irmãos me conhecem, sabem muito bem que eu milito muito nesta causa, principalmente nas causas sociais. Trabalhei, não me arrependo, trabalharia tudo novamente com o doutor Deltan Dallagnol, pela campanha das 10 medidas contra a corrupção desde 2015. Mas enfim, não me preocupa o cenário nacional, não me preocupa tanto, sabe por quê? Porque eu tenho a convicção que a igreja de Jesus está na terra e Deus tem compromisso com ela. Seja lá qual for o resultado, o quadro, a igreja de Jesus está aqui e Deus se preocupa com essa igreja. A minha preocupação é se nós como igreja, nós conseguimos passar esse espírito de coragem, de tranquilidade para a sociedade. As expectativas normalmente, irmãos, elas são geradas por vivermos no campo da imprevisibilidade, ou seja, nunca sabemos o que de fato vai acontecer. Nós não temos uma consciência concreta das coisas futuras. Nós vivemos no campo da imprevisibilidade e isso, evidentemente, nos faz pessoas que geram muita expectativa em torno de tudo. Basta um diagnóstico precoce para expectativas das mais funestas possíveis. Meu amigo Dr. Luciano Nogueira um dia disse para nós, quando minha esposa fazia consulta, ele se admira como médico da criatividade dos pacientes do povo brasileiro, né? Que se o médico fala assim, olha, eu preciso de um exame para confirmar algo que eu estou de suspeita, pronto, normalmente a pessoa já sai em pânico, desespero e pensa, deve ser muito sério, eu vou morrer. São as expectativas, nós vivemos debaixo de expectativa. Expectativa é a situação de quem espera a ocorrência de algo ou a sua probabilidade de ocorrência em determinado momento. Portanto, irmãos, uma coisa que nós como igreja precisamos entender é que nós não podemos confundir as coisas. Expectativa e fé não são a mesma coisa, uma não é sinônimo da outra. Eu sei que você conhece em Hebreus capítulo 11, no versículo 1, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia para nós lermos juntos, Hebreus 11, 1. Hebreus capítulo 11, versículo 1. A Bíblia diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Irmãos, isso é totalmente diferente de expectativa, né? Quem não sabe, evidentemente, o que pode esperar do seu Deus, na realidade essa pessoa não tem fé, ela tem expectativa. Quando eu tenho fé, eu vou viver no princípio de que eu tenho uma certeza que aquilo que eu espero, ela vai acontecer. A minha fé, ela prova isso para mim. Eu não vejo, mas eu sei da existência. Eu não recebi, mas tenho a convicção da sua chegada. Isso é fé, diferente de expectativa. E eu quero dizer para você e reafirmar, quem não sabe o que pode esperar do seu Deus, na realidade essa pessoa não tem fé, ela tem expectativa. O que acontece nesse caso é que com facilidade o seu sentimento em relação a Deus será sempre muito instável. Hoje nós temos uma igreja muito instável.
eu diria a igreja brasileira. Eu não vou pensar em igrejas no mundo inteiro, mas como pensando em igreja brasileira, a igreja deste século no Brasil, ela é uma igreja muito instável. E nós vimos isso com muita amplitude nesse período que estamos vivendo. O apóstolo Paulo, ao escrever sua carta aos Romanos, no capítulo 8, eu vou pedir para você que abra a sua Bíblia em Romanos, capítulo 8, nós vamos ler do verso 27 ao 34, ele de fato, ele entra muito a fundo nesse ponto. A forma clara descrita pelo apóstolo Paulo assegura um nível de conhecimento muito profundo de Deus em relação a cada um de nós, a tal ponto que fica muito evidente que se eu não sei o que esperar de Deus, Ele sabe perfeitamente o que esperar de mim. E isso é uma coisa que, esse é um ponto que nós deveríamos nos preocupar. Talvez eu não saiba o que é que eu posso esperar de Deus, mas você pode ter certeza, Deus sabe o que pode esperar de você. Isso é uma coisa que não tem como a gente discutir. E quando nós militamos no campo da fé, uma coisa que tem sido muito fácil de ser percebido é como nós misturamos fé com expectativa. A minha fé, ela não é ilusória, ela não é irracional, ela não vai me jogar para o campo da ilusão. A minha expectativa pode fazer tudo isso. Eu posso com fé pedir algo que de fato não aconteceu, mas a minha fé me sustenta para receber ou para não receber, para esperar e ter tempo para esperar. A expectativa, ela causa frustração, a expectativa causa decepção, a expectativa causa desprezo pela situação. O que é que nós temos visto que tem sido uma espécie de motivação para o desânimo dos cristãos? A expectativa e não a fé. Esperam muito por aquilo que não é para ser esperado, pensa-se muito naquilo que não faz o menor sentido, não tem amparo bíblico cristão, mas firmam o pé naquilo e continuam vivendo uma vida de expectativa. O apóstolo Paulo diz assim, versículo 27 a partir: e aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam, dos que foram chamados de acordo com o quê? Com o seu propósito. Eu estou lendo, evidentemente, numa versão diferente do que você está lendo. Isso é de propósito, porque eu sei que nós temos algumas versões, algumas traduções aqui diferentes. Versículo 29. Pois aquele que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Que diremos, pois, diante destas coisas? Note bem, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por todos nós. Irmãos, quando eu olho para o texto de Paulo, o apóstolo Paulo dizendo: Rogério, ninguém será contra a igreja, porque ela pertence a Deus. E este Deus é o Deus que cuida desta igreja. Ele diz: de antemão todos vocês foram conhecidos e foram eleitos por Ele. Ele vos chamou e vos justificou e vos glorificou. Diante disso, eu vejo um apóstolo preocupado com a nossa fé e não com as nossas expectativas. Quando eu vejo alguém ensinando para mim a vida vindoura, quando eu vejo alguém falando de eternidade, de planos vindouros, eu não vejo ninguém pensando no campo das expectativas, mas no campo da fé. Eu espero que você se preocupe tanto com a sua vida espiritual e com a sua vida eterna, tanto quanto você se preocupa com o seu país. Eu espero que você vista a camisa da fé, tanto quanto você vestiu a camisa das suas ideologias e das suas sensações. Eu espero que você lute por aquilo que a fé nos manda lutar com a mesma valentia e a mesma bravura com a qual você demonstrou ser capaz de lutar pelos seus ideais. Mas de qualquer maneira, tudo que você fez durante esses dias todos foram todas as ações baseadas em expectativas. Por mais que a previsibilidade delas apontem para um caminho, são expectativas.
Mas o apóstolo Paulo, ele não pensa em expectativas, ele pensa em algo muito além, ele pensa em fé. Ele pensa em algo que é o nível de patamar de sustentação e de estruturação da própria igreja. Eu fico imaginando, irmãos, se o apóstolo Paulo fosse tomado por medo, por pavor, fosse tomado por uma ideia ideológica qualquer de pessimismo, como ele teria feito para enfrentar os apedrejamentos, as perseguições, as lutas, os encarceramentos, os açoites, as acusações, as prisões pelas quais ele passou. Mas ao final de tudo ele disse: nada disso tem poder para me afastar do amor de Deus. Alguém que trabalha, que pensa, que vive por fé, tem uma realidade, tem uma maneira de ser muito diferente de quem vive apenas por expectativas. Não adianta querermos fazer de conta que temos fé, quando na verdade apenas nutrimos expectativas diante de Deus. O texto lido ele é muito claro, nós estamos diante de um Deus que conhece e nos sonda no mais profundo da nossa alma. Você já parou para pensar nisso? Hoje é um dia diferente, hoje é um dia de ceia, né? Nós aqui participamos da ceia, talvez diferente de alguns, mas nós participamos com um pedaço de pão e com um cálice de suco de uva que representa o vinho, que na representatividade é o sangue de Cristo. Irmãos, nós estamos falando de uma mesa, de um memorial, de algo que mexe muito profundamente com o cerne da igreja. Ela vai lá dentro da nossa alma, ela vai no mais profundo. Porque se nós somos hoje qualquer coisa esboçada num papel, desenhada, qualquer projeto arquitetado na sua vida, está todo ele feito a partir da cruz de Cristo. Está todo ele feito a partir do ponto de que alguém que te conhece melhor do que você mesmo pensou em você e foi atrás de você onde você estava. É tão bacana isso que o próprio Senhor Jesus, numa espécie de ideia tranquilizante, ele chega para nós e diz: não se preocupem, porque fui eu que vos escolhi a vós outros, vocês não seriam capazes de me escolher. Até porque Paulo escreve aos Efésios e diz: sabe por quê? Porque estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas ele nos deu vida, ele nos tirou da morte e nos levou para a vida. Isso é tão profundo, irmãos, isso é tão extraordinário, que não há razão para uma igreja que esteja estribada, que esteja com os pés firmes nessa mensagem, ter qualquer sensação de preocupação ou ter qualquer sensação de temor por causa das suas meras expectativas. Não há possibilidade. A minha vida não é regida por estatística, a minha vida não é regida por pesquisa, a minha vida não é regida por expectativa, a minha vida é regida pela palavra de Deus. Ela é regida por princípios que são invioláveis, que são eternos, imprescritíveis, e eles não são negociáveis. E isso serve para o Rogério no Brasil e para qualquer pessoa na face da terra. E serve para você que está me assistindo nessa hora. O evangelista Marcos, ele escreve em Marcos capítulo 11, versículo 24, que tudo quanto em oração pedirmos com fé, devemos entender que já o recebemos, e assim vai suceder. Eu fico pensando o que é a fé e o que é a expectativa, né? As pessoas misturam tanto, às vezes eu vejo esses comentaristas de futebol, não é muito meu forte, eu ainda sou da geração que escuta rádio, mas não é FM, é AM, porque eu escuto a CBN diário, e quando ela começa a falar de um assunto que não me interessa, eu vou para uma melhor ainda, 100% manezinha, né? Que é a Guarujá. Acho que é Guarujá, não é? Não é Guararema, é uma só gente nova, o mais novo tem 70 anos. Acho que os caras são bons, eles trazem umas notícias interessantes. Quando começa a falar dos grandes times, então, de Santa Catarina, que o debate é profundo, aí eu vou para outra rádio. Normalmente eu não participo muito dessa discussão, porque eles nunca falam do que interessa, que é o Vasco. Então eu mudo de rádio, porque não tem muita ideia de ficar ali. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Ele sempre diz assim: não, mas eu tenho fé que dessa vez fulano não sei o que vai dar certo. Não vai dar certo. Se for pela fé, não. Esse não é o trabalho da fé. A fé não é interferir
nesses processos, nesse mundo de expectativa. A fé, ela vem para interferir naquilo que é no campo do sobrenatural, que as suas mãos não podem alcançar, que os seus olhos não podem ver, que você não pode tocar, mas ele existe, ele é real, ele é vivo e ele é eficaz. Nós hoje somos pessoas tão vulneráveis e tão fracas, que para nós vida é o que nós estamos vendo aqui agora. E somos tão iludidos com a vida que vivemos, que até esquecemos que existe uma vida espiritual. Eu quero dizer para você que, na minha concepção, dentro da fé e dos parâmetros bíblicos, para o meu entendimento, o mundo espiritual é muito mais real do que o mundo humano e o mundo material. Porque hoje vivemos numa ilusão, mas a vida eterna é uma promessa de muita realidade. E aí o evangelista Marcos diz: olha, tudo que você pedir em oração, tendo fé que o recebeu, assim será. É diferente de expectativa. Sabe por que eu não acredito, irmãos, nessas campanhas que existem por aí, que levam pessoas a comprar objetos, cumprir peregrinações semanais, ou nos templos, ou a doarem somas de dinheiro para alcançar uma graça divina, ou sei lá o que estão necessitando? Porque eu não conheço nenhum texto da palavra de Deus que condicione um ato de misericórdia de Deus em troca de dinheiro ou de bens materiais. Pelo contrário, se você olhar lá no livro de Marcos, no capítulo 10, entre o verso 1 e 9, você vai ver Jesus chamando os 12 discípulos e vão lhe dar uma missão. Abra sua Bíblia lá, vamos ler junto Marcos capítulo 10, a partir do primeiro versículo desse capítulo. Marcos 10, de 1 a 9. Eu quero reafirmar que eu, em particular, não conheço nenhum texto bíblico onde salienta-se tanto, ou se apresenta de forma moderada ou baixa que seja, ou condiciona uma graça de Deus em troca de alguma retribuição humana. Eu não vejo essa possibilidade. Olha como o próprio Senhor Jesus fala com os discípulos quando ele os envia em missão. A partir do primeiro versículo: e chamando a si os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expulsar, para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Se você não sabia, agora você pode aprender: Simão, chamado Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eu dei um texto errado para vocês aí? Ainda dei a cola e você está lendo errado? Eu dei a cola e você ainda está ainda em Marcos? Puxa vida, era só para ver se você estava atento. Poxa, eu vou voltar, vai lá, Mateus, abre lá, não tem problema, vamos ler a partir do primeiro texto. De certo você pensou, a Bíblia do pastor, realmente a tradução é diferente da minha, né? Mas vamos lá, Mateus capítulo 10, encontrou agora? Muito bem. E chamando a si os 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos, para os expulsarem, para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Note bem que o Senhor deu autoridade para aqueles homens. Olha o que diz o versículo 2. O nome deles eram, primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Versículo 3. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. A Bíblia não vai esconder isso, né? Versículo 5. A estes 12 enviou Jesus e ordenou-lhes, dizendo: não ireis aos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Agora note bem o versículo 8. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expulsai os demônios. O que é que diz o restante do texto? De graça recebestes, de graça dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre, jamais em vossos cintos. Irmãos, eu não vejo nada atrelado à palavra de Deus como uma espécie de banca de negociações. O Senhor Jesus está dizendo para os seus discípulos: vocês vão, e por onde vocês entrarem, vocês vão curar enfermos, ressuscitar mortos. É interessante isso aqui, né? Engraçado como ninguém acredita nessa ressuscitação dos mortos. Por quê? A razão é muito simples, irmãos. Todo esse projeto que o Senhor Jesus desenha aqui em Mateus capítulo 10 é feito por Ele. Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 12, nós estudamos bastante isso aqui na igreja.
uma categoria de dons que são distribuídos pelo Espírito Santo. E o que é interessante é que os dons são distribuídos e manifestados na igreja. E somos nós, a igreja, que os manifestamos. Então, por que você não vê alguns milagres acontecendo? É simples. Porque se nos chamarem para orar por um enfermo, nós vamos. Se chamar para expulsar um demônio, vamos. Mas se eu chamar para orar para um morto ressuscitar, o camarada vai dizer, não é melhor chamar a funerária. Porque ninguém se vê nessa possibilidade, ninguém se vê nesta realidade. Mas Jesus disse, eu vos dei autoridade. Mas o centro das minhas atenções para esse texto é o que ele disse, de graça recebestes, de graça vocês vão fazer. Esta é a ideia central, esse é o princípio da palavra de Deus. O que eu vejo nesse texto do evangelista é uma afirmação clara que devemos sim agir. Lá está em Marcos 11, 24, se eu pedir é por fé. Irmãos, essa questão da fé, essa questão dessa mistura com expectativa, ela é tão falsa, ela é tão furada, ela é um naufrágio para a igreja. Mateus capítulo 21 tem uma das histórias mais interessantes, que é a da figueira que secou, a figueira estéril. Jesus mesmo fala lá em Mateus 21, a partir do versículo 21, eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer até a este monte, levanta-se e atira-se para o mar, e assim será feito. E tudo que pedirem em oração, se crerem vocês, receberão. Irmãos, note bem que isso não é viver de expectativas. Fé é uma coisa muito distante. O que de fato, irmãos, nós precisamos é deixar de sermos céticos, é deixarmos essa incredulidade de lado. O que é ser cético? É aquele que não confia, não duvida, é o descrente. A gente precisa ser um pouco mais crédulo, um pouco mais confiante, capaz de acreditarmos mesmo que não vemos e mesmo que não tocamos. O grande problema nosso hoje é esse: eu não vejo, então eu não tenho como crer. Eu não toquei, não é palpável, não é real, como é que eu vou crer desta forma? Como eu posso acreditar na cura de uma doença, se para ela especificamente não tem tratamento e nem medicamento? Aí, se eu dependo de medicamentos, se eu dependo de tratamentos, isso chama-se expectativa. Mas se eu não dependo de medicamentos, se eu não dependo do médico, aliás, se a medicina disse não tenho mais nada que eu possa fazer, eu vou sair das expectativas e vou entrar para a fé. Pode ser que nem mesmo com a fé eu alcance a cura, mas se eu estiver vivendo por fé e não por expectativas, eu posso não ser curado, mas a doença que leva o meu corpo para a sepultura não rouba de mim o maior dos tesouros, que é a minha relação com meu Deus. Essa é a grande vantagem, esse é o X da questão. Como é que eu posso acreditar na solução de um problema se não existe nenhuma literatura ou algum especialista para tratar do assunto? Como é que eu posso fazer algo para me ajudar se nem eu sei ao certo do que de fato está me afetando? Que diga-se de passagem, esse é o mal do século. Pessoas insatisfeitas, deprimidas, desgostosas com a própria vida, sem um motivo real e sem um motivo aparente. Eu nunca fui informado de tanto suicídio como tenho sido informado nos últimos meses. Enquanto eu estava trabalhando somente aqui com os irmãos na Trindade, recluso, confinado aqui em Florianópolis, nesta região, desta grande metrópole, não se via muito, mas quando eu ampliei as minhas atividades para todo o estado de Santa Catarina, eu também ampliei o universo de horror. Porque o que eu escuto de pessoas que independem de idade, de profissão, de carreira e até de vocação, que estão abrindo mão do maior privilégio que é viver. Porque eu vou dizer uma coisa para você, não importa se a sua vida não está como você gostaria que ela estivesse, você recebeu vida, viva. Não importa se aquilo que você desenhou, se aquilo que você planejou não está acontecendo nos dias atuais, mas você tem vida, você deve viver.
Não existe um bem tutelado mais importante do que a vida. E se nós a recebemos de Deus para vivê-la como Deus gostaria que nós vivêssemos. Está aí talvez o grande problema que tem levado centenas de pessoas para o abismo, para uma caverna profunda de desespero, de angústia, de depressão. É exatamente não estar vivendo como Deus gostaria que você vivesse. As pessoas tentam fugir de Deus, isso é impossível, está lá no Salmo 139. Não fomos criados para viver independente de Deus, somos criados para viver dependendo desse Deus. Quanto mais eu entender ou pensar que eu não preciso de Deus, pior vai ser a minha qualidade de vida, pior vai ser o meu estado de vida. Se eu quero ter uma vida de qualidade, eu posso fazer o que for, mas para garantir uma vida de qualidade, para garantir uma vida de estabilidade, eu preciso do Deus que eu sirvo. Sem Ele é impossível. Se eu abandonar Deus, se eu abandonar a fé, o que vai tomar conta de mim são as minhas histórias do passado, são os meus temores, são os meus rancores, são os males que eu vivi na minha vida, porque é isso que nos ataca diariamente. Mas a única coisa que é capaz de nos dar força para vencer os dias maus é a fé. Sem ela é impossível. E o que nos remete a Deus é essa fé. Pessoas que desenvolvem um relacionamento de fé em Deus passam a ter mais confiança em todos os momentos da sua vida, pois na realidade param de viver com meras expectativas e passam a confiar e saber o que podem esperar do seu Deus. A fé, ela nos retira das estatísticas. Já as expectativas, ela nos afunda nas expectativas. Deixa eu te dar um exemplo, que para mim é um exemplo cruel, trágico. O Brasil, segundo os especialistas, ele naufragou numa das piores crises da história dos desempregados. Segundo os especialistas, o Brasil, na questão do desemprego, ele vai ter um aumento de desemprego maior do que as 20 economias mais desenvolvidas do mundo. São dados da Organização Internacional do Trabalho. 2017, o ano bateu com 13,6 milhões de desempregados. Espera-se que para esse final de até 2020, o mundo inteiro esteja com 201 milhões de desempregados. Pensa que notícia ruim. Se eu sou uma pessoa que vivo de expectativas, eu não vou saber o que fazer diante das notícias caóticas, diante das notícias críticas que nós somos bombardeados diariamente. É isso que eu quero chamar a sua atenção. Não é porque você serve a Deus que você está livre das crises, que você está livre das tragédias que abatem sobre a sociedade e sobre o mundo. Mas o que vai fazer diferença para você é se a sua vida está pautada nas expectativas ou na fé. A fé pode ou não me fazer sair da condição de desempregado, mas uma coisa a fé vai me garantir: estabilidade emocional para passar pela crise do desemprego, pela crise da enfermidade, pela crise do luto. Pessoas hoje não superam e não suportam a dor do luto. A sociedade vem sendo treinada para não suportar o luto. Você não pode mais falar numa casa, em hipótese alguma, você não pode cogitar, um pai não pode falar para o filho: filho, vamos pensar no futuro, né? Eu posso morrer a qualquer momento. Deus me livre, pai, não fala uma coisa dessa. Mas meu filho, você também pode morrer. E alguém diz: não fala isso para o seu filho. O medo da morte, o medo da dor, o medo do sofrimento, o medo das tragédias, o medo dos problemas tem criado uma geração fraca. São as gerações que estão caminhando frustradas, deprimidas, sem uma consciência de que a fé é capaz de mudar as estatísticas e as situações. Você já viu
deixar de falar melhorar alguma coisa? Não fala da morte aqui em casa, que pelo menos assim ninguém morre. Era para todos aqui termos parentes com 500 anos. Eu estava fazendo uma limpeza numa área, quer dizer, fazendo assim, maneira de falar, né? Os pedreiros ficam doidos comigo quando eu falo a obra que nós estamos fazendo. Ele, nós, pastor? Eu falei, quem é que está te pagando? Não sou eu? Então nós estamos juntos nesse processo aí. Eles ficam bravos quando eu falo que a gente está fazendo. E aí eu mandei cortar uma árvore com autorização, tinha a licença da prefeitura, deixa eu já dizer isso desde já. A árvore estava caindo, já tinha caído uns pedaços dela, destruído uma parte da edificação. Aí uma pessoa já com uma certa idade disse assim, eu não vou ficar aqui para ver essa árvore sendo cortada. O senhor dá licença? Eu falei, não está no seu horário de trabalho? Não, mas eu não posso fazer isso, pastor. Por quê? Porque eu aprendi que quando se corta uma árvore, o mais velho da família morre. Eu falei, o senhor é o mais velho? Eu sou. Eu falei, então o senhor está liberado, vai tomar um cafezinho, porque vai por Deus do céu, que é o seu dia e que o senhor, cai aí, vem sua família inteirinha contra mim, porque a árvore eu vou derrubar, pode caminhar. Aonde é que nós criamos tudo isso? Nas nossas expectativas, expectativa de vida, expectativa de melhora de vida, expectativa de progressão de vida. Irmãos, quem vive por fé não se abala com absolutamente essas coisas. Pensemos assim, se eu vou pela fé, eu deposito a minha confiança em Deus e passo a esperar em Deus as alternativas e soluções. Caso eu opte pela expectativa, eu vou esperar para ver o que é que as autoridades podem fazer por mim. Sabe o que elas podem fazer por mim? Nada. Será que quando Jesus proferiu a parábola do homem rico, condenando a confiança nas riquezas, que está registrada no Evangelho de Lucas, ele só pensou nas pessoas daquele tempo, ou ele estaria também, com as palavras que ele escreveu em Lucas capítulo 2, pensando em nós nos dias atuais? Se eu vivo de expectativas, posso ficar em dúvida quanto a isso, mas se eu vivo pela fé, eu teria a certeza de que esta parábola é para nós. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 12, por gentileza. Vamos ler esse texto juntos. Eu mostrei o exemplo do sofrimento das pessoas que vivem com expectativas e apontei um dos piores índices que o Brasil está passando do desemprego, para contrastar exatamente com a fé a partir de uma parábola do próprio Senhor Jesus. Lucas capítulo 12, a partir do versículo 22, dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, nem quanto ao que comer, nem com seus próprios corpos, e nem quanto ao que se vestir. A vida, ela é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas. Aí ele diz, olhe para os pássaros, eles não semeiam, nem colhem, não têm armazéns, não têm celeiros, contudo, Deus os alimenta e vocês têm muito mais valor do que as aves. Muito mais valor. O filósofo conhecido no Brasil, Mário Sérgio Cortella, ele diz o seguinte, que ele acha engraçado quando as pessoas dizem, eu queria ser livre como um pássaro. Ele diz que quem fala isso despreza a sua própria liberdade, porque se há uma coisa que pássaro não tem, é liberdade. Ele diz assim, pergunte a um sabiá, se ele decidir descer da árvore e ir caminhando até o outro lado da rua, se ele pode fazer isso. Ele não tem liberdade para ir caminhando de uma rua a outra, você tem. Pergunte ao sabiá se ele tem liberdade de não querer voar, se ele tem liberdade de não cantar. Ele já nasce pronto só para voar e cantar, e nós não. Nós adquirimos e ganhamos uma liberdade para avançar muito além, ele diz, das nossas expectativas. E aí eu vejo o próprio Senhor Jesus dizendo aqui no versículo 23, aliás, versículo 24, observe os pássaros, que eles não semeiam, não colhem, não têm armazém, e vocês são muito mais, têm muito mais valor do que as aves. Olha o versículo 25, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida?
Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observe como crescem os lírios, eles não trabalham, não tecem, contudo eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. É Ele quem está os chamando desta forma. Pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Então, qual é a orientação bíblica para nós? Busquem, pois, o reino de Deus, porque estas coisas lhes serão acrescentadas. Sabe o que esse texto quer dizer? Caminhe pela fé e abandone as expectativas. Quem inverte o processo e busca as coisas e fica esperando que o reino de Deus seja acrescentado, são pessoas que vivem de expectativas e não de fé. E a Bíblia não quer isso para nós. Ainda se não bastasse, irmãos, a Bíblia ela vai mais além. Ela não quer só que a gente confie em Deus, ela não quer só que a gente descanse, ela não quer que a gente vença as estatísticas apenas, ela olha para nós e diz assim, e tem mais, você não deve se importar também com as suas condições e deixar, por exemplo, de olhar para as outras pessoas. Você precisa descansar tanto em Deus, a tal ponto que você vai provar sua confiança quando a sua fé gerar obras para que ela não morra. Nós estamos começando a chegar num nível de incredulidade, de ansiedade, que as pessoas estão começando a juntar para o dia de amanhã, sem se preocupar com aqueles que passam duras necessidades. Isso é prova de incredulidade. Quando eu não sei estender a mão para quem precisa, quando eu não sei tirar do meu celeiro para pôr na mesa do menos favorecido, eu posso usar o argumento que for, mas na verdade chama-se medo de não ter amanhã para mim mesmo. Aí eu olho para Tiago, irmão de Jesus, que escreveu no capítulo 2, a partir do versículo 14, ele diz: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso sozinhas pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã tiver necessidade de roupas e do alimento do dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se, alimente-se até satisfazer, se porém não lhe der nada, do que adianta isso? Aí olha o que ele diz no versículo 17, assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, ela é? A fé sem obra, ela é morta. Você consegue entender qual é a linha de raciocínio da Bíblia para nós? Você consegue entender qual é a linha de raciocínio bíblico para nós? Quem vive baseado nas expectativas, vive com medo, vive apreensivo, vive recuado, cismado, encurralado e por aí afora. Os gráficos para quem vive de expectativa são os piores possíveis. São os piores possíveis. Agora, quando nós olhamos para pessoas que vivem de fé, a gente vê pessoas que têm coragem, pessoas que são confiantes, pessoas que são livres, corajosas, pessoas que são felizes. Sabe por quê, irmãos? Felicidade não é ter o que você gostaria de ter, é ser satisfeito com o que você tem. Felicidade não é gerada por expectativa, ela é gerada por fé. A expectativa ela é altamente consumista. Eu vivi num país que ensina as pessoas a viverem de expectativa. Ainda que tenha sido um país de formação cristã, lá em 1620, quando os pilgrims ou os peregrinos chegaram da Inglaterra no navio Mayflower II e desembarcaram na região de Plymouth Plantation e começaram um vilarejo numa região nativa, onde lá estavam os índios norte-americanos, e a primeira coisa que construíram foi uma capela, porque trouxeram um pastor na caravana no navio, trouxeram guardas, homens armados, trouxeram uma comunidade para começar uma nova nação, um povo que estabeleceu uma nação abaixo de Deus, com princípios cristãos, princípios de fé, princípios legítimos. Eles invadiram o mundo com a palavra de Deus. Mas agora, em pleno século 21, nós temos uma nação que vive de expectativas. Os jovens,
são nutridos e alimentados por expectativas, estão sempre à espera de algo mais, sempre à espera de alguma coisa a mais, eles nunca são satisfeitos. Sabe uma das coisas que é comum no verão nos Estados Unidos? É o chamado yard sale, a venda de jardim, ou garage sale, que é as vendas de garagem. Eu particularmente amava passear por esses negócios, só para comprar relíquias, coisas antigas. Foi lá que eu comprei Bíblia com 400 anos. Foi lá que eu comprei um livro do século XV. E não calcule o valor, o dinheirão que eu paguei. $2, $1,50. Porque a única coisa que as pessoas que enchem a garagem de entulho não têm é cultura. Então eles põem tudo para fora, não importa o valor que aquilo pode ter. E sabe por que põe para fora? Para liberar espaço para comprar outras coisas para pôr no lugar. É onde você compra batedeira na caixa, liquidificador fechado. A pessoa nem usa. Roupas. Eu mandava para o Brasil, irmão, cerca de 10, 12 caixas de roupas para serem distribuídas no Brasil. No inverno, a última vez que eu mandei, nós mandamos 3.000 peças de blusas de frio. Foram tantas que não dava para um grupo distribuir. Foi doado através de uma prefeitura no interior de Santa Catarina. Nem lembro o nome do lugar. Alguém lembra daquela época? Uma região muito fria. Foi naquela região, uma região muito fria. Irmãos, as roupas vêm com etiqueta, porque a pessoa compra, pendura, não usa, vai para a rua na outra semana, compra outra, pendura, não usa, e assim vai juntando. É a forma de curar as suas expectativas, a sua ansiedade, comprando, consumindo, gastando. Um dia um irmão chegou para mim na igreja e disse: pastor, estou feliz. O que foi, meu irmão? Consegui fazer um empréstimo, coloquei minha casa como garantia, e com isso eu ganhei um juro muito baixo, e me livrei do cartão de crédito, pastor. Mas deixa eu já te dizer uma grande diferença para nós aqui. O juro do cartão de crédito no Brasil bate na casa dos 400% ao ano. O desse irmão batia ali na casa dos 8 a 9% ao ano. E ele estava se sentindo pagando juro demais. Então ele foi lá, fez uma hipoteca na casa dele e pagou. Você precisa ver a alegria dele que se libertou do cartão de crédito. E eu festejei com ele. Que bom, meu irmão, graças a Deus. Sabe o que ele falou para mim? Vou passar um Natal feliz, que agora eu tenho cartão para comprar presente para meus filhos de novo. Eu falei: você tem quantos % da casa para hipotecar daqui a um ano de novo? É assim que se cura as expectativas, ansiedades. Irmãos, um dia eu me vi na fila, eu olhei para trás e para frente e disse: o que é que eu estou fazendo aqui? 11 horas da noite eu na fila de uma loja chamada Best Buy, para satisfazer o desejo do meu filho para comprar um jogo que tinha lançado, e os primeiros 50 que chegassem ia comprar o jogo para dar para o filho. E o meu filho fez a minha cabeça, me fez ir para a fila. Olha o que um filho é capaz de fazer com o pai. E eu ainda achei que eu estava fazendo grande coisa. Vou pegar esse jogo para o meu filho. Eu merecia uma surra, é porque não tinha ninguém para me bater naquele dia. Olha que nível a gente chega para gerar, para suprir a necessidade das expectativas. Que geração, que pessoas nós vamos ter? Você não consegue acompanhar a evolução tecnológica, você não consegue acompanhar o avanço de nada. Se você não curar a sua ansiedade e não sossegar suas expectativas, você vai entrar num colapso emocional muito sério. Irmãos, deixa eu dar um outro exemplo para você, que tem sido um exemplo que tem preocupado tremendamente os brasileiros. Em uma lista das 20 coisas que mais causam mortes no Brasil, a violência está em 5º lugar. Está causando um terror, um pânico generalizado. Não é à toa que hoje as indústrias que mais crescem depois da indústria farmacêutica é a indústria da segurança, que vende alarmes dos mais sofisticados, cerca elétrica, cães treinados. Eles alugam cães. Você já alugou um Rottweiler treinado? Já alugou? Eu não sei como é que o cara faz, porque não tem um controle para segurar a boca dele, né? Se aquele cachorro entender: olha, não vou te obedecer mais, não sei o que vai virar. Mas isso está virando febre, alugar cães treinados. Irmãos, as pessoas estão seguindo com medo, pânico, pavor.
e uma necessidade cada vez maior de antidepressivos e ansiolíticos. E eu vou repetir, se você é do tipo que pensa que não acredita na necessidade da fé, você está diante de um grande problema. Eu quero ler aqui 3 textos da palavra de Deus para você e mostrar para você que a importância da fé, ela é algo fundamental para nós. Salmos capítulo 9, versículo 10. Olha o que diz a palavra de Deus nesse texto. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam. Irmãos, eu fui vítima na minha família em 1978, os irmãos conhecem a minha história. Eu sou órfão de pai porque meu pai foi assassinado. Eu assisti um assalto à mão armada na minha casa 2 anos atrás, com 5 homens, 3 dentro da garagem armados, um com uma arma na cabeça do meu filho mais velho, 2 do lado de fora dando cobertura, querendo entrar em casa com 2 carros enormes para fazer o limpa. Irmãos desta igreja que já passaram por sequestros, já foram vítimas traumáticas de problemas da violência brasileira. Mas sabe o que é que nos segura, irmãos? Não é a proposta de melhoria de segurança de nenhum candidato à presidência da República. O que nos garante é o que a Bíblia diz: os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandona aqueles que te buscam. Isaías fala no capítulo 26, versículo 3: tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti essa pessoa confia. Timóteo capítulo 4, versículo 10: se trabalhamos e lutamos é porque temos depositado a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Veja que o segredo é ter fé, é saber o que a gente pode esperar desse Deus. Irmãos, agora deixa eu abrir aspas nas minhas palavras aqui só um pouquinho para dizer para os irmãos o quanto nós somos hilários. O ser humano, ele é de fato hilário. Praticamente todas as casas têm algum aparato de segurança. Você já prestou atenção? Ou tem uma cerca elétrica, nem que seja desativada, mas está lá para o cara achar que está ativada. Tem câmeras, nem que sejam falsas, para o cara achar que é verdadeira. Porque a igreja foi assaltada aqui e a polícia foi nos vizinhos buscar as imagens da câmera. Um vizinho, não vou dizer qual é, lógico, né? Não, a nossa não é de verdade, é só te faz de conta, é só para fazer que tem. Então, não tem, né? Para fazer que tem, não tem. Todas as casas têm alguma coisa, placa de vigilância, placa disso, placa daquilo, mas você lembra o que eu falei? A violência é a 5ª causa mortes no Brasil. Agora, o que é mais interessante, irmãos, é as causas mortes no Brasil numa escala. Em primeiro lugar está o AVC, segundo está o infarto, 3ª pneumonia e 4ª diabetes. E quando terminar o culto, nós vamos tudo para a pizzaria. Ou melhor, vamos comprar pizza missionária, né? A pessoa diz assim: mas eu não dou conta de ficar sem comer. Se protege do 5º elemento de causa-morte, mas deixa os outros 4 invadir a casa de qualquer custo e de qualquer maneira. Isso foi só porque eu não podia perder a oportunidade. Vamos voltar aqui ao nosso assunto. Irmãos, eu sei o que posso esperar de Deus. A resposta vai estar sempre vinculada ao seu estilo de envolvimento com esse Deus. No início dessa mensagem eu li com os irmãos Romanos capítulo 8, versículo 27 ao 34, onde nós vimos claramente que Deus nos conhece. Portanto, irmãos, não adianta viver de expectativas e chamar isso de fé. Deus conhece muito bem nossos sentimentos. No versículo 27, a Bíblia diz que Deus é aquele o quê? Que sonda, que conhece os corações e conhece as suas intenções. Depois, no versículo 28, diz claramente que Ele age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Se eu tenho fé, eu sei que vou enfrentar meus dilemas, sei que vou enfrentar minhas dificuldades, mas eu terei paz. É isso que a Bíblia quer dizer com ter paz. Não é viver num mundo imune de assaltos,
Ah, pastor, mas eu vim hoje achando que se viesse no culto não seria assaltado. É duro quando a gente é assaltado na porta da igreja. A Bíblia não está prometendo isso para você. Eu posso ser assaltado, eu posso ser vítima de um atentado qualquer, eu posso sofrer um acidente, eu posso receber uma notícia de uma doença sem cura. Irmãos, tudo que uma pessoa normal deste mundo pode passar, qualquer um de nós podemos passar. A fé não nos promete nos remeter para longe deste núcleo de realidade. Ela promete nos dar força e nos fazer vencer dentro deste núcleo de certezas ou de probabilidades. Que é aí que nós, como igreja, precisamos entender qual é o nosso papel neste mundo. O texto de Romanos não acaba aí nesse versículo 35, mas olha o que diz o versículo 37. Em todas as coisas nós somos o quê? Mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Versículo 38, pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Isso é fé, não é expectativa. Eu falei no início que quem não sabe o que pode esperar do seu Deus, na realidade não tem fé, tem expectativa. O que acontece nesse caso é que com facilidade o seu sentimento em relação a Deus será sempre um sentimento instável. Quem cria expectativas falsas, infantis diante de Deus, sempre se voltará contra Deus. Irmãos, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro e nem qualquer tipo de poder, nada, absolutamente nada, será capaz de nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Isso não é uma promessa para quem vive de expectativas, isso é uma promessa para quem vive de fé. O meu apelo para você é que você abra mão um pouco das suas expectativas, deixe de criar tantas e comece a caminhar pela fé. A palavra de Deus diz que nós não somos pessoas que andamos pelo que vemos, mas andamos por fé. Quem tem fé pode até não ter um resultado positivo para aquilo que tanto sonhou, pode até não ter, pode não ver positivamente aquilo que tanto deseja, mas uma coisa eu estou bem certo disso, e o apóstolo Paulo escreveu: Rogério, se você for pela fé, nada destas coisas desse mundo terão poder de te afastar do amor de Deus. Isso não está falando apenas de uma realidade humana, mas de uma realidade espiritual e sobrenatural. Irmãos, o apóstolo Paulo uma vez disse algo que eu gosto muito: se a minha fé, se a minha esperança, se o meu cristianismo for só para as coisas desse mundo, eu sou mesmo um miserável, um desgraçado. Porque a minha fé, ela está aqui para me fazer crer nas coisas vindouras, nas coisas celestiais e nas coisas eternas. O que eu quero é que a igreja de Jesus, que a minha casa, que a minha esposa, que os meus filhos aprendam a ter mais fé do que expectativa. Quem torce para o Vasco está declarando publicamente que também tem expectativa, infelizmente, né? Embora dizem as más línguas que é time de pessoas humildes, dão sempre o primeiro lugar para os outros, é bíblico, né? Sempre considera o outro melhor do que ele mesmo, então está sempre em segundo plano. Você pode brincar com o seu time de futebol, você pode brincar, sei lá, com um joguinho qualquer, pode fazer suas disputas lá, não tem problema não. Você não pode brincar com a sua vida, você não pode brincar com a sua realidade de vida, você não pode brincar com a sua fé, porque ela é a única capaz de ajudar você a chegar até o final. Porque numa corrida, não importa em que posição você saiu, não importa a posição da largada, importa a posição da chegada. O que importa numa corrida não é a largada, é a chegada.
Tem muita gente que sai robusto, bonito, uniformizado, exuberante e não chega até o final da corrida. Outros chegam nem que seja descalço, com a sola do pé em frangalhos na chegada, mas chegam, cumprem a meta, cumprem a corrida, cumprem o objetivo. E aí é o que o apóstolo Paulo diz: imagine nós que pela carreira da fé nem estamos correndo por algo perecível e corruptível, mas estamos correndo para algo eterno. Tem que ser muito mais forte, a intensidade tem que ser muito maior. Portanto, eu gostaria que você guardasse no seu coração: não misture expectativa com fé. E não coloque Deus nas suas expectativas, para amanhã você não dizer: eu tive fé que Deus faria isso e Deus não fez. Deus não trabalha no campo das expectativas. A Bíblia nos chama para ter fé e não para viver de sonhos. O grande problema é que tem um monte de música cristã que nos manda sonhar. Se a igreja já anda dormindo ainda com essas músicas que mandam o cara sonhar, eu não sei onde é que nós vamos parar. Mas eu vou dizer uma coisa para você: abre os seus olhos para uma realidade muito dura e cruel. Você só tem uma opção, você não tem duas. Ou você caminha pela fé, ou você não pertence ao caminho da fé. Não dá para ser mais ou menos. Não dá para de vez em quando ser da fé e de vez em quando não ser. Isso é impossível. Esses dias eu estava na universidade, um rapaz sentou na mesa onde eu estava e perguntou para mim: Senhor Rogério, o que é essa coisa de a Bíblia falar que a gente é a imagem e semelhança de Deus? Porque, por exemplo, eu sou baixinho, o apelido dele é Romarinho. Ele disse: eu sou baixinho e moreno, o senhor já é mais alto, mas é careca, né? Eu tenho cabelo. Eu não sabia no início se ele estava de sacanagem ou se ele estava interessado, né? Já começou com bullying. O que é esse lance de a gente ser a imagem e semelhança de Deus? Aí eu falei para ele: olha, graças a Deus, Deus é tão bom que Ele nunca deixou ser visto, porque senão eu ou você hoje estaríamos frustrados, ou eu por ser careca ou você por ser baixinho. Mas Deus nos nivelou na sua imagem e semelhança, porque se eu sei o que é amar, se eu sei o que é ter graça, se eu sei me compadecer, se eu sei ter misericórdia, é porque isso pertence a Deus e Ele me criou a sua imagem e a sua semelhança. E digo mais, Romarinho, falei para ele: se eu tenho fé, é porque esse Deus que me criou plantou em mim fé para avançar, para seguir, para caminhar. Se a igreja não souber o que é isso, ela não vai ter resposta para um mundo aflito, desesperado, desesperançoso e vazio. É você que precisa ter fé para sustentar um mundo cheio de expectativas. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos ficar todos de pé.